Queridos, nós vamos hoje refletir, nós finalizamos o capítulo 9 e vamos agora iniciar o capítulo 10, certo? Deixe sua Bíblia aberta aí, que nós vamos já fazer a leitura do texto. A nossa reflexão hoje tem como o título comissionado, ou um comissionamento, o envio e a missão. Então, esse será o início de uma série de sermão que, pelo menos, em primeiro momento, nós trabalharemos em 3 partes. Nós falaremos sobre comissionamento, nós falaremos sobre envio e depois nós falaremos sobre missão. Então, esse será o tema da nossa série de sermões: comissionamento, envio e missões, ok? Eu quero começar essa minha fala com os irmãos, dizendo para os irmãos que o capítulo 10 de Lucas, ele inicia, e nós vamos já ler isso. Então, esse capítulo, que é o capítulo 10, ele inicia com uma narrativa, que é uma narrativa única nos evangelhos. Não existe relatos nos outros evangelhos de uma missão de 70 discípulos. Lucas é o único que registra que Jesus, após ter enviado os 12 discípulos para a missão das cidades, para pregar nas cidades sobre o reino de Deus, Mateus, Marcos e João não registram uma segunda ou um segundo envio de outros discípulos, apenas Lucas. Então, Lucas começa o capítulo 10 dizendo que após o envio dos 12, Jesus separou 70 discípulos e enviou esses 70 discípulos novamente às outras cidades aonde ele havia de ir para pregar o evangelho. Agora, é interessante que essa narrativa do envio dos 70, ele esteja registrado exatamente no início do capítulo 10. Por que que é interessante? Porque isso vai mostrar para nós, isso vai revelar para nós, se nós tivermos um pouco de atenção, que o capítulo 10 reforça em nós uma esperança, porque o capítulo 9 do livro de Lucas termina com um cenário, com uma imagem de desesperança. Então, o capítulo 10 é colocado ali logo após o capítulo 9 para mostrar-nos que existe esperança no que diz respeito à elevação, ao amadurecimento do discipulado. E por que eu estou dizendo isso? Porque os irmãos lembram que nós trabalhamos aqui o capítulo de número 9 de Lucas, e no capítulo de número 9 de Lucas nós fizemos 7 sermões, que tinha por nome, era uma série de sermões, e nessa série de sermões nós falamos sobre quando o discipulado passa para um outro nível. Os irmãos estão lembrados? E o último sermão, obrigado, Salete. Então, o capítulo 9 foram 7 sermões, que tinha o nome, a série dos 7 sermões era quando o discipulado passa para outro nível. E o último sermão, o último que eu abordei, os últimos versículos do capítulo 9, esses versículos nos mostram um cenário de profunda frustração. E por que que ele nos mostra um cenário de profunda frustração? Porque Jesus está caminhando para Jerusalém. Lembra que nós falamos sobre isso? Jesus ele está indo em direção de Jerusalém, e ele está indo em direção de Jerusalém para finalizar o seu ministério terreno. Então Jesus começa a pregar lá no começo do Evangelho de Lucas, ele vai pregando, chama os discípulos, vai fazendo curas, vai fazendo milagres e tudo. Quando ele chega no capítulo 9, ele, observando que o seu ministério está para finalizar, ele se dirige para Jerusalém, mas antes de se dirigir para Jerusalém, ele chama os seus discípulos e começa a envolver seus discípulos no trabalho árduo da proclamação, querendo ou forçando os discípulos a evoluírem no processo discipulador. Só que os discípulos se apresentam no capítulo 9 como indivíduos que estão profundamente
ainda arraigados numa ideia de vida religiosa, de vida neste mundo, desassociado com os ensinos que Cristo está promovendo. Então Jesus está indo para Jerusalém, finalizar seu ministério, chegar a ser crucificado, né? E nesse processo, nesse tempo, Jesus tem que lidar com discípulos que ainda são profundamente, preste atenção no que eu vou dizer. Jesus, à altura do campeonato, indo para Jerusalém, finalizar seu ministério, ele tem que lidar com discípulos profundamente imaturos. Os discípulos, no capítulo 9, se você ler, eu vou fazer aqui as indicações, você não vai ler agora, você pode procurar depois no canal da igreja essas mensagens sobre o capítulo 9, você vai ver que nós pregamos 7 sermões falando sobre a imaturidade dos discípulos e a dificuldade dos discípulos em amadurecer. E o último do nosso sermão, que foi, nos últimos versos, nós falamos sobre 4 situações que revelavam quanto os discípulos demoraram para amadurecer. E aí, irmãos, os últimos versos, ou se você pegar do verso 37 do capítulo 9 de Lucas, e for seguindo até o verso 62 de Lucas, que é o último verso do capítulo 9, você vai enxergar Jesus lidando com os discípulos e dizendo para os discípulos, aquele grupo de homens que estava com ele, pregando o evangelho, realizando milagres de multiplicação de pães. Lembra que o milagre da multiplicação dos pães foi realizado nas mãos dos discípulos? Os irmãos lembram disso? Preste atenção, irmão, como essa informação é importante. Quando Jesus, no capítulo 9, toma os pães diante das 5.000 pessoas que estavam ali, os 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, naquele dia, Jesus pergunta aos discípulos se existe alguém com pão, e eles apresentam um jovem com alguns pães e alguns peixes. Jesus toma os peixes, toma os pães, apresenta ao Senhor, dá graça e entrega aos discípulos. É assim ou não é? Mas quando Jesus entrega para os discípulos, a quantidade havia se multiplicado? Havia? Quando Jesus entrega os pães, quando ele termina de orar e entrega os pães aos discípulos, houve a multiplicação? Já era uma multidão de pão, uma multidão de peixe? Não era. Não era. Quando Jesus entrega na mão dos discípulos, ainda era os mesmos pães e os mesmos peixes que ele tomou dos discípulos para orar. Quando os discípulos começam a partilhar entre a multidão, é que o milagre acontece. O que eu estou querendo dizer com isso? É que o milagre foi feito através das mãos dos discípulos. Jesus orou, abençoou, mas o milagre aconteceu na mão do discípulo. Mas mesmo esses discípulos, que estavam partilhando de milagres, vendo a situação dos pães se multiplicarem, dos peixes se multiplicarem, diante de uma multidão de mais de 5.000 pessoas, ainda assim esses homens são chamados por Cristo, nos versos 37 a 43 de Lucas 9, como fazendo parte de uma geração má e perversa. E por que Jesus chama eles de uma geração má e perversa? Porque diante do desespero de um pai, diante da aflição de um filho endemoniado, aqueles discípulos, eles passaram a noite em uma discussão teológica com os escribas naquele dia. E o garoto amanheceu ainda possesso. Somente quando Cristo desceu do Monte da Transfiguração, foi que Jesus expulsou o demônio e trouxe a esperança para aquele pai. Logo em seguida a essa passagem, você vai ver nos versos 46 aos versos 48, esses discípulos discutindo sobre qual deles era o maior, qual deles tinha mais proeminência, qual deles era o mais importante naquele ministério, qual deles deveria exercer a liderança entre os 12. Você vai ver Jesus tendo que lidar com discípulos orgulhosos, querendo cargos, querendo se elevar uns sobre os outros. A mãe Nízia orou aqui na hora da nossa ceia e disse assim: todos nós estamos aqui como? Como sendo participantes de um mesmo patamar, todos nós somos iguais, não tem ninguém aqui acima de ninguém. Mas os discípulos de Cristo, no capítulo 9, estavam querendo ser líderes. Estavam querendo saber quem era maior, quem era o mais importante no ministério. Você vai ver os discípulos, irmãos, querendo que fogo desça do céu,
para que os samaritanos sejam mortos, porque eles não receberam Jesus na sua cidade. Os últimos versos do capítulo 9, que são os versos 56 aos versos 62, você vai encontrar pessoas que estão caminhando com Jesus, pessoas que estão seguindo Jesus, que estão no processo de caminhada, e Jesus está convidando essas pessoas a estarem presentes com Ele, e essas pessoas começam a ofertar para Jesus desculpas. Essas pessoas começam a dizer: Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro me permita fazer isso. Senhor, eu vou te seguir, mas o Senhor tem aonde a gente dormir? Tem um lugar para a gente repousar? Ou a gente vai ficar assim num relento? Jesus tem que dizer, eu estou parafraseando, o texto não diz isso, mas deixa entender isso. A pessoa queria seguir Jesus, mas ela queria um mínimo de conforto, e Jesus vai dizer: você quer me seguir? Eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Você quer realmente me seguir? Eu não tenho pouso fixo. Jesus chama: segue-me, e a pessoa diz: deixa primeiro eu enterrar meu pai. Segue-me, deixa primeiro eu ir tomar de conta disso ou daquilo outro. Então, pessoas que estão apresentando diariamente desculpas para não seguir a Cristo, para não se comprometerem com o ministério itinerante de Jesus. Agora, como eu disse, esse é o cenário do capítulo 9. É um cenário de desesperança, sim ou não? Porque você vai olhar os discípulos de Cristo Jesus, você vai olhar aqueles homens, aqueles que serão os apóstolos, aqueles que foram chamados para ser as colunas da igreja, esses homens estarem numa situação de que o discipulado deles não evoluiu. O discipulado deles parece que não avançou. Eles ainda continuam imaturos, eles ainda continuam orgulhosos, eles ainda continuam com o desejo de matar pessoas e usar as Escrituras como desculpa para isso. Porque no dia que eles decidem pedir que dos céus desça fogo, ele diz: vamos fazer como Elias fez. Citou o texto bíblico. Vamos fazer igual Elias, que orou e fogo do céu desceu e matou os profetas. Vamos fazer assim também com os samaritanos. Então Jesus tem que lidar com esses caras, com essa situação. Então esse é o cenário do capítulo 9. O capítulo 9 é o capítulo que retira-nos a esperança de que a coisa vai fluir. Só, irmãos, como eu disse, é interessante porque a narrativa dos 70 discípulos está inserida exatamente aonde? No final do capítulo 9, o começo é o capítulo 10, mostrando para nós que há uma esperança, porque a despeito daqueles discípulos ainda imaturos, o capítulo 10 inicia com 70 discípulos, 70 homens que caminharam com Jesus, que a despeito de toda aquela imaturidade vivenciada pelos 12, ou por aqueles que estavam caminhando com Jesus, estes 70 obedeceram ao chamado de Jesus. Eles se comprometeram com o chamado, com o comissionamento. Jesus os comissionou, os chamou aqui para perto. E depois que os chamarem aqui, Jesus disse assim: vocês vão para um determinado lugar, vocês vão fazer isso. E Jesus disse: a missão de vocês é essa. E esses homens foram. Esses homens foram, e foram mesmo diante de um comissionamento, irmãos, de uma missão, de um trabalho extremamente árduo e extremamente inóspito, com dificuldades, com riscos de vida, mas eles aceitaram o comissionamento de Cristo e foram. Então, o capítulo 10 começa com um renovo da esperança acerca do ministério. Acompanhe comigo. Lucas 10, verso 1 ao 12, diz assim: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir.
E disse-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não houver, voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que for oferecido, e curai os enfermos que nelas houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos apegou, sacudamos sobre vós. Sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para estas cidades. Amém? Vamos ter só mais uma palavra de oração. Pai, aqui, Deus, está a tua bendita palavra, lida, apresentada à tua igreja. Permita-nos, ó Deus, por bondade e graça que provém do Senhor, falarmos com objetividade e com clareza para a tua igreja. E de maneira milagrosa, extraordinária, Teu Espírito, ó Deus, comunique aos corações e aos entendimentos aqui presentes vida, de maneira que cada cristão, cada crente, cada coração, cada vida aqui, Senhor, receba do Senhor vida abundante. Vida abundante para caminhar mais uma semana na Tua presença, ponderando sobre suas vidas, sobre suas práticas, sobre seu envolvimento, sobre a missão, sobre seu comissionamento, sobre a possibilidade de ir, de envolver-se, de cooperar, para que o Teu nome, Senhor, seja ainda mais glorificado por meio de nossas vidas. É isso que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Agora, como é que nós vamos proceder com esse sermão? Fiz para vocês uma introdução, situei vocês sobre as coisas que estavam acontecendo no capítulo 9, as coisas que nós vamos começar a tratar no capítulo 10. Agora, como é que nós vamos estruturar isso aqui? Como é que vai acontecer? Primeiro, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dividir esse texto de 12 versículos em 3 blocos. 3 blocos. Então, 3 blocos que nós vamos chamar cada um deles por um nome específico. E esses serão os temas das nossas reflexões, ok? Então, o primeiro bloco será o bloco do comissionamento, o segundo bloco será o bloco do envio, e o terceiro bloco será o bloco da missão. E cada um deles será uma mensagem à parte. Deu para entender? Ok? O que eu estou querendo dizer? Nós vamos separar o texto, apresentar para vocês em blocos, e cada bloco desses será uma mensagem. Então, hoje, nós vamos apresentar para vocês uma mensagem sobre o primeiro bloco, que é o bloco que trata dos versos 1 ao verso 2, que fala sobre o comissionamento. Então, nós vamos falar sobre comissionamento. O que é comissionamento? Comissionamento é quando Cristo nos chama. É quando Cristo chama, quando Cristo diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. É quando Jesus diz: vinde a mim e vos farei pescadores. Jesus está comissionando, Jesus está chamando. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. A nossa mensagem, ela vai tratar sobre isso. E o comissionamento, ele se encontra no verso de número 1 a verso de número 2. Observe aí comigo, diz o seguinte: e depois disso, designou, ora, chamou. Depois disso o quê? Depois dos acontecimentos do capítulo 9, ok? Então o capítulo 10 começa: depois disso, designou
o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde eles haviam de ir, e dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que ele envie obreiros para a sua seara. Então, esse é o primeiro bloco. Esse é o conteúdo daquilo que nós vamos tratar hoje, certo? Na próxima semana nós vamos falar sobre o envio. O envio está nos versos 3 e 4, quando Jesus diz: ide, eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. E depois, uma terceira mensagem será a missão, que é dos versos 6 até os versos de número 12, quando Jesus fala para os discípulos o que é que eles vão fazer quando eles estiverem lá nas cidades, ok? Deu para entender a divisão aí? Ok. Então, apresentada já essa divisão e explicado para vocês como é que vai ser, vamos partir agora para aquilo que é a carne do sermão. Aquilo que nós vamos tratar aqui agora. Então, nós vamos começar a expor o texto, retirar do texto lições, e no final, nós vamos fazer aplicações dessas lições, ok? Então, segura aí na cadeira comigo e vamos à frente. Nós já fizemos a leitura do texto, que é os primeiros 2 versículos de Lucas capítulo 10. Ou seja, Jesus designa os discípulos, e designa uma quantidade X, é 70 discípulos que ele designa, e ele manda esses discípulos adiante dele. Jesus está dizendo: olha, eu estou chamando vocês para que vocês se destaquem à minha frente para as cidades aonde eu vou. Eu vou chegar nessas cidades, mas antes de eu chegar lá, eu estou enviando vocês para anunciar nessas cidades que eu estou indo para lá. E a missão de vocês vai ser essa: vocês vão falar isso, 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 que nós vamos tratar nos próximos sermões. Agora, tendo visto o seu chamado, tendo visto a ideia de comissionamento, qual é a primeira lição que a gente pode trazer, extrair desses 2 versículos? 2 versículos que diz: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E disse-lhe: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Qual é o primeiro ensinamento desse texto? O que a gente pode aprender com isso? E a primeira coisa que a gente aprende aqui, sabe o que é, irmãos? É que existe um convite. Existe um convite. Presta atenção. Nós estamos tratando do verso 10, mas nós estamos, do capítulo 10, mas nós estamos fazendo conexões com os capítulos 9. Amém? Vocês estão acompanhando esse raciocínio? Pronto. Se você observar os versos 59 até os versos 62 do capítulo 9, você vai ver Jesus chamando pessoas, e pessoas fazendo o quê? Se esquivando. Pessoas dando desculpas para não seguir Jesus. Quando a gente entra no capítulo 10, os versos de número 1 e os versos de número 2, a gente encontra Jesus fazendo o quê? Chamando discípulos, chamando mais 70. Então, esses versos deixam-nos a sugestão, deixa claro para que nós possamos perceber que Jesus continua no processo de sua vivência sobre o chão, convidando pessoas. Jesus não chamou apenas os 12 discípulos. Jesus continua chamando, enquanto ele palmilha sobre esta terra, enquanto o seu ministério se desenrola sobre esse chão, Jesus permanece convidando pessoas, chamando pessoas, a que essas pessoas se agrupem no seu ministério sobre esta terra. Desde o início do ministério público de Jesus, Jesus faz convites. Se você pegar a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 4, versos 18 aos versos de números 22, você vai ver Jesus dizendo assim, segue-me e farei de vocês pescadores de homens, falando para Pedro, Tiago, João e André, que estavam na beira da praia de Cafarnaum, lançando suas redes para pescar. Jesus atravessa aquele lugar, os vê e diz: segue-me, me acompanhem. Jesus os chama. Jesus passa na coletoria
e vê um publicano, Lucas capítulo de número 5, versos 27 e 32, Jesus olha para Mateus, o publicano, e diz: segue-me, e Mateus segue Jesus. Jesus diz em Mateus capítulo de número 11, versos 28 a 30, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, todos vós que estáis cansados. Jesus está fazendo um convite: vinde a mim, venham, eu vos estou chamando. Jesus diz: segue-me. Jesus diz: quem quiser me seguir, tome a sua e siga-me. Mateus capítulo 16, versos 21 e 27. Então, irmãos, a primeira lição que esse texto nos apresenta é a importância, preste atenção nisso, para que isso fique gravado na sua alma. A primeira lição que esse texto nos apresenta é que o convite é central para a vida cristã. É central, é de importância fundamental no ministério. É preciso que haja convites. Sem convite não existe ministério. Sem convite, irmão, não existe comissionamento. Sem convite não existe igreja. Sem convite não existe quem seja enviado. Sem convite não há quem seja enviado. E se não há quem envie, não se realiza a missão. E que missão é essa? A missão de proclamar o reino dos céus. Jesus disse aos discípulos: ide. Sim ou não? Ele mandou que eu e que você, ele mandou que os discípulos, aliás, ele mandou os discípulos, lógico, e em consequência, aqueles que haveriam de crer por meio do testemunho dos discípulos: ide e fazei o quê? Fazei discípulos de todas as nações, curando, batizando. Existe uma missão. Mas esta missão ela só pode ser realizada se houver comissionamento. E só pode haver comissionamento se houver quem? Se houver enviados. E só pode haver, aliás, a missão só pode ser realizada se houver enviados. E só pode haver enviados se houver comissionamento. E comissionamento só pode haver se houver alguém que convide. É preciso que você convide, é preciso que os discípulos convidem. Cristo continua convidando. O convite, irmãos, está presente desde os primórdios da vida, do relacionamento entre os homens e Deus. Se você pegar a sua Bíblia e você retornar à história, você vai ver que Deus convidou os patriarcas para que eles tivessem um relacionamento com Deus. Deus convidou Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos teus, e vai para uma cidade que eu vou te mostrar, uma terra que eu vou te mostrar, e dos teus lombos eu vou levantar uma grande nação. Deus convida Abraão, e Abraão recebe o convite, atende o convite e vai. Deus convidou profetas, para que estes profetas convidassem a nação de Israel desviada, para que eles se arrependessem. Deus, em Cristo Jesus, convidou os apóstolos. E o desenrolar, irmãos, presta atenção. Jesus convidou os discípulos, que depois deu o nome para eles de apóstolos, e eles se envolveram na missão. E o desenrolar do livro de Atos dos Apóstolos é a extensão do convite de Cristo e dos apóstolos para todas as famílias da terra. Convite é fundamental. E eu quero que você guarde essa palavra. Convite é fundamental para que haja comissionamento, para que haja envio e para que a missão se realize. Sem convite, não há quem se aproxime do Evangelho. Guarde essa informação. O convite é primordial. Segunda coisa que esse texto, versos 1 e 2, nos dizem, quando fala sobre comissionamento. Segunda coisa que a gente aprende
A primeira. Qual é a primeira? Qual é a primeira lição? Convite. A primeira lição, convite é primordial. A segunda lição, existe um ministério muito mais amplo do que o ministério dos 12. A segunda lição é que existe um ministério muito maior, muito mais amplo do que aquele ministério que a gente está acostumado a identificar nas Escrituras, apenas dos 12 discípulos. Essa porção, essa narrativa do capítulo 10, ela é muito peculiar. Por que ela é peculiar, irmãos? Porque essa narrativa nos mostra que houve outros comissionamentos além do comissionamento dos 12 apóstolos. Essa narrativa nos mostra que haviam mais 70 discípulos que também foram chamados por Jesus para pregar o Evangelho. Geralmente, olha, isso aqui é comum, geralmente a gente fica focado no ministério de quem? No ministério dos apóstolos. Geralmente a gente foca apenas no ministério apostólico. Irmãos, e eu quero que você entenda uma coisa. Não está errado fazer esse foco, não está errado fazer esse foco. Por quê? Porque foi preciso que se fizesse o foco, se concentrasse no ministério dos 12 apóstolos. Era preciso que isso acontecesse. Eu vou explicar para vocês por que era preciso. E eu vou explicar para vocês por que era preciso que a gente focasse no ministério apostólico com duas afirmações. A primeira é que por que a gente fixou a imagem do comissionamento apenas nos 12 apóstolos? Porque as Escrituras, elas são seletivas nas suas informações. O que isso significa? Quando você pega o livro das Escrituras, o livro bíblico, quando você pega o Evangelho, o Evangelho é sobre a vida de Jesus, sim ou não? Só que o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, não retrata toda a vida de Jesus. Os textos que estão descritos em Mateus, em Marcos, em Lucas e João, são relatos pincelados, direcionados sobre a vida de Jesus. Não era possível escrever uma biografia completa sobre a vida e as obras e as palavras de Cristo. Irmãos, o apóstolo João diz no final do seu livro que ele teme que talvez não houvesse livros sobre a terra que fossem capazes de abarcar todos os ensinamentos de Cristo, todos os feitos de Cristo, todas as palavras de Cristo. Então era preciso que houvesse um direcionamento para aquilo que seria registrado, para aquilo que seria apresentado. Isso era necessário para quê? Para que a igreja tivesse um norte, para que a igreja tivesse uma porção e pudesse olhar para aquilo ali sem desviar seu pensamento, sem desviar seu olhar para as minúcias. Você está dando para entender? Era preciso que as Escrituras fossem seletivas no conteúdo. E aí, como é que ela é seletiva? Bora, ela começa com a vida de Jesus, ela apresenta os 12 apóstolos, Atos dos Apóstolos apresenta mais 1 ou 2 ou 3, enfatiza o ministério deles, depois reduz para Pedro e concentra-se na vida de Pedro e finaliza com a vida de Paulo. Então é muito direcionado, é muito reduzido. As Escrituras não falam de todos os apóstolos, não fala de todas as ações dele. Foi preciso que isso acontecesse para que a gente não devagasse, para que a gente não se distraísse com outras informações. Era preciso que isso acontecesse. Agora, quando eu olho para as Escrituras apenas enxergando o ministério apostólico, eu perco de vista um ministério mais amplo. E quem é esse ministério mais amplo? De que é que eu estou falando? Eu estou falando daquelas figuras de menos expressão nas Escrituras. Por exemplo, quando eu foco a minha leitura
no ministério de Pedro em Atos dos Apóstolos, quando eu foco a minha leitura no ministério de Paulo em Atos dos Apóstolos, não que isso esteja errado, você tem que focar e você tem que entender, descobrir e conhecer o ministério desses santos homens, que foram referência. Mas você perde por distração os 500 irmãos que lá em 1 Coríntios, capítulo 5, quando Paulo está escrevendo a carta aos Coríntios, falando sobre a ressurreição de Cristo, ele diz, olha, ainda existe no meio de nós os irmãos que viram Jesus, e o número deles é de 500. Eles são testemunhas da ressurreição. Então, havia 500 irmãos que viram Cristo ressurreto, e essas 500 pessoas eram testemunhas. Quando a gente foca nos grandes personagens das Escrituras, a gente perde de vista, sabe quem, irmãos? A gente perde de vista o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, os versos de número 15, que diz que estavam os 11 discípulos, porque Judas já não estava presente. Então havia 12 discípulos, e entre os 12 discípulos havia quem? 120 irmãos. 120 irmãos que estavam no cenáculo orando, quando o Espírito de Deus desceu sobre aquela comunidade em línguas repartidas como de fogo, e eles falaram em línguas, e receberam o poder do Espírito Santo, receberam a promessa do Senhor. Quando nós focamos no ministério apenas dos grandes homens de Deus, dos grandes apóstolos, nós nos esquecemos, irmãos, sabe de quem? Nós nos esquecemos do ladrão da cruz. Preste atenção, irmão. O ladrão da cruz aceitou a Cristo e morreu em menos de 6 horas, de 8 horas. Escuta o que eu estou dizendo, ó. O cara aceitou Jesus na cruz para morrer. Em menos de 6 horas ele ia morrer, certo? Ele morreu, mas antes de morrer ele pregou para o outro ladrão da cruz. Antes de morrer ele pregou para o outro ladrão da cruz. Você já tinha parado para pensar nisso? Agora me responda uma pergunta. Qual foi o discipulado que aquele homem fez? Me responde uma pergunta, qual foi o seminário que aquele homem fez para poder pregar para o outro? Qual foi o curso de evangelismo que aquele homem fez para poder pregar para o outro? Qual foi? Nenhum. Ele conheceu a Cristo, reconheceu a Cristo, e quando o outro, que estava do outro lado, escarneceu de Cristo, ele diz, tu nem mesmo temes a Deus na situação em que se encontra, este que aqui está nada fez, nós, entretanto, eu e você, fizemos por onde? Mas este é um justo. Irmãos, quando nós focamos no ministério das grandes testemunhas, nós perdemos de vista a mulher samaritana. Eu falei ontem aqui numa reunião com o Robson e um grupo de irmãos. Quero que você preste atenção nisso. Jesus desenvolveu o seu ministério na Galileia, Cafarnaum, Corazim, Betsaida e todas aquelas regiões ali. Jesus desenvolveu o seu ministério e lá ele curou, fez milagres, prodígios e maravilhas. Sim ou não? Mas Jesus vai dizer que Betsaida, Corazim e Cafarnaum serão condenadas, porque nelas, apesar dos milagres realizados, elas não aceitaram o testemunho de Cristo. Jesus vai dizer, tu, Cafarnaum, se elevará aos céus, antes descerá até o inferno. Ele diz, Corazim e Betsaida, se os milagres que foram feitos em ti tivessem acontecido nas cidades impenitentes de Sidom, eles há muito teriam se convertido. Então, Jesus realizou milagres em Betsaida, milagres em Corazim, milagres na região da Galileia, mas aquelas cidades não se converteram. Agora, Samaria ouviu a mensagem de uma mulher que estava em impiedade.
O texto bíblico diz que ela teve vários maridos, mas ela se encontrou com Cristo, ouviu o chamado, foi comissionada e saiu na cidade pregando. Pergunto, as Escrituras relatam algum milagre em Samaria? Relata? Não. Não foi feito nenhum milagre em Samaria. Mas o texto bíblico diz que a cidade inteira reconheceu o senhorio de Cristo. Reconheceu o senhorio de Cristo por causa de quem? Por causa do testemunho da samaritana. Eles chegaram e disseram assim, não é mais pelo que você tem dito, mulher samaritana, mas agora é porque nós o temos visto. Quando nós focamos um ministério amplo, nós nos esquecemos destes pequeninos que tiveram profunda influência e ação no ministério. Por que, irmãos, que nós focamos no ministério apostólico e nós nos esquecemos desses pequeninos? Por quê? Porque era preciso que isso acontecesse. Era preciso que nós focássemos nos apóstolos. Para quê? Para que a teologia fosse construída de forma saudável, fosse construída de forma a ter suas bases na doutrina dos apóstolos, como está descrito lá em Atos capítulo 2, verso de número 42, que a igreja estava fundada, estava caminhando sob a doutrina dos apóstolos. Então nós focamos no ministério dos grandes apóstolos, dos grandes personagens bíblicos. Por quê? Porque é por meio deles que a teologia foi construída, e de forma que essa teologia fosse saudável, de forma que essa teologia fosse equilibrada, de forma que essa teologia fosse profundamente alicerçada numa narrativa bíblica focal. Foi por isso, irmão, que nós focamos, ou é por isso que nós focamos nos grandes baluartes da proclamação e do ministério, de comissionamento. Agora, independente desses grandes baluartes da mensagem, da proclamação, existe, como eu apresentei para vocês, uma infinidade de outros comissionamentos. Os 70 discípulos foram comissionados. E como eu disse para os irmãos, só aparece aqui no texto de Lucas, nesse momento. Somente aqui. Não tem outro registro em outro canto. Simplesmente esses discípulos, de certa forma, são apagados da expressividade do texto bíblico. E nós nos esquecemos que o ministério, ele é muito mais amplo do que apenas os grandes personagens. E essa é uma lição que nós precisamos aprender. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda que, independente das grandes figuras, independente dos destaques do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, independente do apóstolo João, independente dos grandes homens de Estevão, independente dos grandes profetas, independente, Jesus continua comissionando homens, mulheres, jovens, crianças, que participam do seu pé no chão na igreja, que estão num padrão de cristianismo comum, que não são elevados, que não são reconhecidos, que não têm grandes destaques. São pessoas comuns, mas são pessoas comuns que têm ouvido o comissionamento do nosso Senhor Jesus Cristo e têm saído a fazer convites. Tem saído e aberto as suas bocas, tem saído e tem aberto o seu coração para proclamar o reino de Deus, e tem dito: o reino de Deus tem chegado. Pessoas que têm se aproximado da ceia do Senhor e têm comemorado essa ceia, celebrando a morte de Cristo Jesus e proclamando ao mundo a sua santa morte, até que Ele venha. Existe um ministério mais amplo que inclui você que está sentado nessa cadeira, você que me ouve agora, você que me assistirá por esse canal do YouTube. Um ministério amplo que inclui você. É que você não pode
está colocando as desculpas que tão comumente é colocada. Eu não tenho tanta expressividade. Eu não sou tão importante. Eu não tenho tanto conhecimento. Existe um ministério amplo. Um ministério de pessoas comuns. Homens, mulheres, jovens, crianças, anciãos, que engrossam as fileiras do comissionamento, da missão de proclamar o reino de Deus. Primeira lição, existe um convite. Segunda lição, existe um ministério muito mais amplo do que os grandes personagens. Um ministério que inclui você, pequenino, que não tem muita expressividade, que se acha sem muita expressividade para pregar o evangelho, para se envolver na obra. Terceira lição, o trabalho é sempre maior em relação àqueles que se envolvem. Primeira lição, um convite. Segunda lição, um ministério que inclui os pequeninos, os de pouca expressividade. Terceira lição, o trabalho é sempre maior do que aqueles que se envolvem. Jesus diz que a seara é grande e poucos são os obreiros. Irmão, desde os primórdios, a relação entre Deus e os seus obreiros sempre foi uma relação aonde o trabalho era superior ao número de pessoas que se envolviam na relação com Deus. Sempre. Se você voltar a sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo de número 4, verso de número 6, vai dizer que gerações e gerações se desviaram de Deus. E que somente depois do nascimento de um neto de Adão, chamado Enos, foi que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 4, verso de número 26. Só quando Enos nasce, é que os homens começam a invocar. Quer dizer, gerações e gerações desviadas, esquecidas do nome do Senhor. Gênesis capítulo 6 mostra que durante 500 anos, escuta irmão, 500 anos, só existia um pregador, Noé. Só existia Noé pregando durante 500 anos em sua geração. E ninguém se converteu. Pensa num ministério frustrante. Já pensou, irmão, você pregar 500 anos e ninguém se converter? Mas o que eu estou querendo apontar para você é, diante de uma geração gigantesca, só tinha um pregador. Imagina o trabalho árduo que esse homem tinha que fazer. E outra, ele pregava, mas ele também tinha que construir uma. Pensa aí, não era só pregador, ele era pregador, mas ele também tinha que trabalhar. Deus chamou um homem para libertar uma nação inteira das garras do Egito. O nome dele era Moisés. Um homem. Esse homem conduziu a nação de Israel no deserto. E quando os problemas se levantaram, era só ele para julgar toda a nação. Aí o sogro dele disse o quê? Rapaz, você vai cansar. Você precisa de pessoas para lhe auxiliar. O certo era o quê? Era se juntar uma multidão de pessoas, não era? Para poder auxiliar, já que você vai abrir um ministério. Eu sou o juiz. Eu estou julgando uma nação inteira. São milhares de pessoas. A nação de Israel eram milhares de pessoas. Então o certo seria o quê? Vamos abrir o ministério para a gente levantar outros juízes. Então vamos aqui chamar muita gente para poder abarcar. Sabe quantas pessoas se levantaram? 70. Para julgar uma nação. O trabalho sempre foi maior do que a quantidade de pessoas que se envolvem.
E isso, irmãos, é muito significante, sabe por quê? Sabe por que que isso é significante para nós? Porque isso mostra que esse imenso trabalho que tem que ser realizado, essa grande missão que tem que ser feita, ela só pode ser realizada se os obreiros estiverem na profunda dependência de seu Deus. Esse trabalho não pode ser realizado pela força da carne, pela força do braço. Esse trabalho não pode ser realizado pela quantidade de pessoas que se envolvem. Vocês estão lembrados daquela peleja lá que o Gideão ia pelejar? Que tinha uma quantidade tal de pessoas e o Senhor disse assim, não, tem muita gente aí. Manda para casa os casados. Quem é casado, quem tem família, pode mandar para casa. Aí, não, mas ainda tem muita gente. Pode mandar aí os que têm filho, vá para casa. Foram para casa, ficou ainda uma quantidade. Ele disse, não, ainda tem muita gente. Vamos fazer o seguinte, leva eles ali para beber água. Aqueles que fizerem assim e fizerem assado, você dispensa. No final ficaram quantos? 300. De um grande exército, 300. E foi com eles que eles derrubaram e que eles conseguiram vencer. Na dependência de Deus. Agora lembra, irmãos, presta atenção. Primeira lição, o convite é fundamental. A segunda lição, qual é a segunda lição? O ministério, ele é muito mais amplo, ele inclui você. Não é só os grandes personagens, não. E em terceiro lugar, o trabalho é sempre mais árduo, é sempre mais intenso do que os que se envolvem. E é por causa disso que nós precisamos aprender a depender do Senhor para que a realização desse trabalho aconteça. E em quarto lugar, para a gente caminhar para o final, qual é a última lição, a quarta lição? Existe um casamento perfeito entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E eu quero aqui dizer para vocês que todas as vezes que a gente toca nesse tema, o tema da soberania de Deus e da responsabilidade humana, isso causa problema. Por quê? Porque a mente humana, ela tem dificuldade de entender que Deus é soberano e que o homem é responsável. Porque se julga que se Deus é soberano, se é Deus que decide, se é Deus que aponta, se é Deus que realiza, como é que o homem pode ser responsável? Se é Deus que decide, se é Deus que aponta, se é Deus que direciona, se é Deus que fortalece, se é Deus que dá a fraqueza, se é Deus que permite todas as coisas, como é que o homem pode ser responsável? Bem, eu não tenho respostas para te dar. Eu só sei de uma coisa. A Bíblia ensina que Deus é soberano e ensina que o homem é responsável. Por mais que eu não consiga ajustar essas duas coisas na minha mente, no meu coração, eu não consigo entender plenamente como é que Deus, que é soberano e decide e determina, pode cobrar de mim responsabilidade. Eu não entendo. Mas isso não é porque as Escrituras têm problemas e têm dificuldades ou têm defeitos. Pelo contrário, o defeito não está nas Escrituras, que ensinam a soberania e a responsabilidade humana. Ou a soberania de Deus e a responsabilidade humana. O problema está no meu coração e no meu pecado, que não me permite, na minha limitação, que não me permite enxergar com clareza a revelação de Deus. Deixa eu mostrar para você uma ilustração que talvez ajude a ajustar essa realidade no nosso coração. Falar sobre soberania de Deus e falar sobre responsabilidade humana. Soberania de Deus e responsabilidade humana é como um trilho de trem, uma linha férrea. É um trilho de um lado, um ferro de um lado e um ferro do outro, paralelo, caminhando. Eles nunca se juntam. Sim ou não? Nunca se juntam. Eles andam paralelos. Soberania, responsabilidade humana, andam paralelos. Nunca se juntam. Só que tem um porém. Se você levantar a cabeça e olhar para o horizonte, essa linha férrea, o que vai acontecer com ela? Lá no limite da tua visão,
ela se toca. Se toca ou não se toca? Só que se você caminhar até lá, ela está separada. Mas quando você olha para lá, ela está junto. É assim. A soberania e a responsabilidade humana, quando você olha diretamente para ela, elas estão sempre separadas. Mas quando você aponta seus olhos para a eternidade, para o horizonte da eternidade, elas estão caminhando juntas, unidas. Soberania e responsabilidade humana. Quando a gente olha para esse texto, a gente encontra do lado da soberania humana, ou do lado da soberania humana, do lado da soberania divina, a gente encontra que a seara é de Deus. Sim ou não? O texto diz de quem é a seara? De Deus. A gente encontra nesse texto a exigência de Deus de que os campos sejam colhidos. Deus está exigindo. Eu estou mandando vocês irem para os campos. E eu estou enviando vocês como ovelha no meio de lobos. Quando a gente olha para esse texto, a gente encontra a definição soberana de que só quem envia obreiros para a seara, quem é? Deus. Ele manda os homens orarem. Agora presta atenção como é interessante. Isso é a soberania de Deus. A seara é dele. Ele exige que seja colhido os campos. E só quem pode enviar os obreiros é ele. Agora, quando a gente olha para a responsabilidade humana, o que é que a gente encontra? A gente encontra, primeiro, o árduo trabalho de caminhar de cidade em cidade. É responsabilidade dos homens irem de cidade em cidade. Nós encontramos que, independente do tamanho e da intensidade do trabalho e do perigo do trabalho, é responsabilidade do homem fazer esse trabalho. Bom, preste atenção. Independente do tamanho, independente do perigo, é sua responsabilidade fazer o trabalho. E em terceiro lugar, é responsabilidade do homem orar a Deus para que ele envie obreiros. Irmãos, quando a gente está maduro na fé, a gente não tem dificuldade de ajustar e de aceitar que Deus é soberano e na sua soberania Ele tem o poder de exigir a minha responsabilidade sobre aquilo que Ele determinou que seja cumprido. Entende isso? Então nós temos 4 lições nesse texto. Primeira, existe um convite. A segunda lição, o ministério ele é muito mais amplo. Ele engloba você, o pequenino, o simples. Em terceiro, o trabalho é árduo, é cansativo, é maior do que aqueles que se envolvem. E em quarto lugar, apesar do trabalho ser árduo, cansativo, é minha responsabilidade fazer, porque Deus é soberano em mim e me manda fazer. Deu para entender isso, irmãos? Então esse é o conteúdo e as lições do texto. Agora, para finalizar, eu sei que a gente esticou muito o culto hoje, mas para finalizar eu preciso fazer as aplicações. Vocês têm mais aí alguns minutos para me aguentar falando? Amém? Pode ser. Me permita fazer as aplicações dessas lições que nós aqui tratamos. Convite, ministério amplo, trabalho árduo, muito maior do que os que se envolvem, a responsabilidade entre a soberania de Deus e a nossa, o casamento entre a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Então, a primeira aplicação, lembra do convite? Você está lembrado do convite? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o convite agora, a lição sobre o convite. O convite, como eu disse, é algo basilar. É um princípio inegociável.
Não se pode negociar o convite. Porque se nós negociarmos o convite, o que vai acontecer? Não vai haver comissionamento, não vai ter quem seja enviado e a missão não vai ser realizada. Então, precisamos convidar para que existam pessoas a serem comissionadas, para que elas sejam enviadas, para que a missão seja cumprida. Agora, se eu sei que o convite é essencial, é inegociável, a pergunta que eu preciso fazer é: quando foi a última vez que eu fiz um convite para alguém servir a Cristo junto comigo? Ora, se eu sei que o convite é inegociável, faz parte da vida cristã, é fundamental, porque se não houver convites, se eu não estiver convidando pessoas, se eu não estiver chamando pessoas, a igreja não cresce, o evangelho não é expandido, a missão não se realiza. Então eu, participante da igreja, participante do corpo de Cristo, da família de Deus, quando foi a última vez que eu chamei alguém para servir a Deus comigo? Quando foi a última vez que eu convidei o meu vizinho para vir à igreja comigo, participar de um culto? Quando foi que eu chamei alguém para participar de um ciclo de oração, de uma consagração? Quando foi que eu convidei alguém para ler o texto bíblico comigo? Quando foi que eu convidei alguém dizendo, deixa eu orar por ti? Quando foi a última vez? Talvez você diga assim, eu já estou cansado de convidar as pessoas. Eu já convidei inúmeras pessoas, já convidei meu vizinho, eu já convidei o meu amigo, eu já convidei a minha família inteira, mas eles nunca vêm, e na realidade, eles já inclusive me disseram que não querem acordo com negócio de igreja. Então, por causa disso, eu desisti de convidá-los. Talvez essa seja a sua realidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, me permita dizer isso aqui. Eu louvo a Deus, porque no passado, alguém não pensou como você pensa. Eu louvo a Deus porque no passado, alguém não tem o mesmo tipo de ideia que você possui. De porque alguém já se negou, porque alguém nunca vem, porque o convite sempre fica suspenso e nunca dá certo, a pessoa sempre se nega, se esconde. Eu fico como um cara chato, sempre convidando, então eu não vou mais fazer. Graças a Deus que no passado alguém não pensou como você pensa, porque se alguém tivesse pensado como você pensa, você não estaria aqui. Porque foi por causa de alguém que insistiu com você, orou por você, convidou você, foi um chato com você, que você hoje está aqui. Que você hoje conheceu o Evangelho, mesmo a despeito das suas negatividades com relação a essa pessoa, mesmo a despeito da sua ignorância com aquela pessoa que te convidou. Lembra, irmãos? Lembra lá no passado, quando você não fazia parte da igreja, quando as pessoas te convidavam? Você dizia, não, eu vou jogar a minha bola, não, eu vou assistir a minha novela, não, ser crente é uma coisa muito chata. Não, sai daqui, sai, para de me perturbar. Mas a pessoa orou por ti, insistiu, te convidou, ficou, te venceu pelo cansaço. E graças a Deus você está hoje aqui. Quero que você pense sobre isso. O convite é fundamental. Se é fundamental, por que nós não estamos convidando? Essa desculpa de que porque ninguém nunca vem, não cola. Segunda, o ministério é muito mais amplo. Nós, irmãos, pensamos que nós não somos capazes de pregar o Evangelho. Nós achamos que o Evangelho só pode ser pregado, anunciado por alguém que tem muito tempo de crente, por alguém que tem muitos anos de leitura bíblica, por alguém que conhece profundamente a teologia, por alguém que sabe dar todas as respostas. Não existe alguém que saiba dar todas as respostas, irmãos.
Isso foi o engano do seu coração, que criou essa desculpa na sua alma para justificar o seu descaso com o envolvimento no reino. E você ficou acostumado com essa ideia, por isso que você não convida ninguém, por isso que você não se envolve com o Evangelho, por isso que você vive a sua vida de vir à igreja, sentar nessas cadeiras e ir embora. O muito que você faz é vir à igreja. E de vez em quando cai com uma moedinha no gasofilácio. O Evangelho inclui você. E você é capaz de dizer para alguém: Deus é Deus, Deus te ama. Jesus tem um plano na sua vida. A sua vida é uma vida que está tomada pela ignorância. A ignorância no sentido de desconhecimento da graça bondosa de Cristo e de Deus. Você é capaz de dizer que Cristo morreu pelos pecados da humanidade, que Cristo pode livrar a pessoa que está envolta em desespero, em agonia, e trazer alívio, paz, tranquilidade para aquela alma, para aquela mente. Você é capaz, você pode. O ministério inclui você. Lembra, irmão, dos personagens que nós citamos aqui, a mulher samaritana, que conhecimento aquela mulher tinha? Irmão, quem foi Ananias? Lá em Atos dos Apóstolos. O cara que orou, preste atenção, irmão. O cara orou por Paulo. Ananias não tem expressividade no texto bíblico, tem? Quando é que você encontra Ananias de novo fazendo qualquer outra coisa no texto bíblico? Não tem. Mas o que foi que ele fez? O que foi? Ele orou por Paulo. E quem foi Paulo? Vocês me entendem, irmãos? Paulo só foi Paulo porque um Ananias orou por ele. E por meio da graça de Deus, a visão lhe foi devolvida. Se Ananias tivesse dito assim: não vou. Se Ananias tivesse argumentado, como ele argumentou com Deus: Senhor, esse homem tem recebido cartas, ele aqui vai perseguir todo mundo, ele é um homem perverso, eu não posso ir lá. Se Ananias tivesse: Senhor, eu não vou. E aí? Mas Ananias foi. Orou por Paulo. Ananias some do cenário bíblico. Mas Paulo é uma peça fundamental para que o Evangelho chegasse até onde você está hoje. Quem sabe, irmão? Quem sabe, irmão? Você não é um Ananias que vai orar por um Paulo, que vai pregar para um Paulo, que vai anunciar o Evangelho para um Paulo. A seara é grande. Essa palavra, eu quero que você preste atenção nisso. Essa palavra, a seara é grande, ela nunca teve tantas cores. Ela nunca foi tão vibrante como ela é nos nossos dias. A seara continua imensa, gigantesca, o trabalho é árduo. E poucos, ainda hoje, poucos são os que se levantam para se envolver na seara. São poucos os que se levantam para serem obreiros, para servir o ministério. São poucos os jovens que aspiram o ministério da palavra, da mensagem, da pregação. São poucos os que se envolvem. A maioria das pessoas encara, presta atenção, irmão. A maioria das pessoas encaram a sua igreja como uma reunião de consumo. A maioria das pessoas vem para a igreja e olham para esse lugar como se esse lugar fosse um lugar de consumo.
onde eu chego, sento e faço o consumo de um louvor, faço o consumo de uma pregação, faço o consumo de qualquer coisa aqui dentro e vou para casa, satisfeita ou não. Porque naquele dia, aquilo que eu consumi pode ter sido bom, mas eu posso achar que foi ruim. Porque a ideia que eu tenho de vir à igreja, de fé, de religião, é uma ideia de consumo. Por isso eu não me envolvo. Porque eu não tenho que dar nada, eu tenho que consumir. Mas o Evangelho é doação, é dar. Irmãos, o princípio do Evangelho é Cristo Jesus e Ele fez o quê? Deu a própria vida. A própria vida. Mas nós estamos vindo à igreja dar o quê? Aí você diz, não, eu vim dar meu louvor e minha adoração. Como? Porque louvor e adoração não é ficar sentado numa cadeira. Louvor e adoração não é vir à igreja uma vez perdida, quando não dá certo alguma coisa na sua vida, um compromisso que você tinha não deu certo. Não deu certo hoje aquele show, não deu certo aquela saída, não deu certo aquele jantar, não deu certo. Qual é a programação? Vamos lá na igreja. Muita gente trata o evangelho assim. Estou cansado hoje, trabalhei, foi cansativo, vou ficar em casa, vou descansar. Vou assistir pela internet o culto. Olha a ideia, vou assistir. Você assiste culto, o culto é para você. O culto é para Deus, você cultua a Deus. Mas a nossa ideia de consumo com o evangelho é tal, que a gente diz, eu vou consumir, As pessoas têm dificuldade de se submeter. O evangelho se tornou na vida de muito crente apenas uma prática social. Apenas uma prática de comunhão de pessoas que têm as mesmas afinidades, os mesmos propósitos. Uma prática social desassociada, esvaziada de compromisso. Compromisso de labor, compromisso de derramar sangue, de derramar suor, para que o reino de Deus se estabeleça, cresça e avance. Pessoas que estão descomprometidas com o ministério, com a igreja, com a palavra, com a ação, com o anúncio. A igreja é um ambiente de consumo. Não existe desculpas, irmãos, para não estar envolvido no ministério. Pense um pouco. Quero que você pense. Pense no seu envolvimento nos últimos anos com a igreja. Quero que você pense no seu envolvimento ou na falta desse envolvimento. Pense em todas as ações existentes na casa de Deus, de todos os apelos feitos para que você se envolva, produza, realize, e você deu desculpas esfarrapadas para não participar, para não se envolver, para não agir. Você se escondeu. Falta envolvimento e tem inúmeras desculpas para não se envolver, para não ser atuante. Deixa eu dizer uma coisa para finalizar. Você foi chamado, escute. Você foi chamado para ser muito mais do que apenas um ouvinte displicente. Você não foi chamado para ser apenas um ouvinte displicente.
Você foi chamado para engrossar as fileiras daqueles que proclamam o Evangelho. Existe uma responsabilidade sobre você para fazer convites. Existe uma responsabilidade sobre você de entender que o ministério de proclamação e estabelecimento do reino inclui você. Existe sobre você a responsabilidade de entender que o trabalho é árduo, grande, e que você faz parte dele. Não tem como você fugir. Irmãos, eu finalizo aqui. Existem inúmeras formas de ser desobediente a Deus. E talvez uma das mais perversas formas de ser desobediente a Deus é a descrita lá nos evangelhos, quando Jesus fala sobre dois filhos. Dois filhos, que o pai chega e diz, vai para a vinha. E o filho diz, eu vou, mas não vai. E o segundo filho, ele diz, vai para a vinha. E o segundo diz, eu não vou, mas foi. Aquele que disse, eu vou, mas não vai. E o outro diz, eu não vou, mas acaba reconhecendo que precisa ir obedecer ao pai e vai. Jesus questiona, quem é que realmente obedeceu? É o que disse que não ia e acabou indo, ou aquele que disse que ia e não foi? Irmãos, assim somos nós. Estamos abrindo os nossos lábios, estamos dizendo que estamos envolvidos com o reino. Estamos abrindo os nossos lábios, estamos dizendo que fazemos parte da família de Cristo. Estamos vindo à igreja e achando que vir aqui, esse lugar, é servir, adorar e louvar o nome do Senhor. E fazer a obra de Deus. Não é. Aqui você vem para aprender que a obra de Deus é realizada convidando pessoas, incluindo pessoas nesse ministério amplo, incluindo pessoas através da oração, para que as fileiras se engrossem, para que o reino seja estabelecido, e fazendo com que outras pessoas entendam que Deus é soberano, mas cobra a nossa responsabilidade para com relação à sua santa obra. Eu espero que esse sermão tão longo, tão extenso, tenha causado algum efeito no seu coração de ponderação sobre a sua vida cristã. Fiquemos de pé. Antes de sair, eu quero que você permaneça sentado. Tenho 2 informações para dar. Amém? Vou fazer a bênção apostólica e passar essas informações. Pai, muito obrigado, Senhor, por aquilo que foi dito aqui e pela Tua misericórdia sobre a minha vida, fazendo-me, ó Deus, chegar até o final desta palavra. Sei, Deus, que muito daquilo que foi dito aqui também precisa, Senhor, ser cumprido por mim. E eu, Senhor, diante de Tua santa face perante a igreja, Senhor, tenho assumido esse compromisso, Pai, de estar, ó Deus, mais empenhado com a Tua obra, empenhado, ó Deus, no compromisso do convite, empenhado, Senhor, no compromisso de proclamar o Evangelho, engrossando as fileiras, ó Deus, do ministério comum, do ministério leigo, Senhor, de proclamação, incluindo pessoas na responsabilidade da proclamação nessa grande seara, Senhor, e entendendo que o Senhor é soberano e que exige de nós, ó Pai, responsabilidade sobre os nossos atos ou sobre as nossas recusas. Leva-nos para casa, Senhor, abençoa-nos, fortalece-nos. Em Cristo Jesus nós te pedimos isso, que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a salvação bendita de Cristo Jesus acompanhem esta igreja hoje e sempre. Que os que creem digam amém.